E aí, você tem 15 minutos? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E hoje nós vamos estar falando de um princípio espiritual que é viver em tendas, edificar um altar, fundar poços, vivendo no deserto, porém sem o sacrifício. E de uma forma interessante, nós vamos falar então hoje, começando a falar de Abraão. Abraão, ele começou quando o Senhor o separou. Na vida de Abraão, desde sempre, o propósito, o princípio na vida de Abraão foi: ele habitava em tendas, ele edificava altares a Deus, fundava poços, passando pelo deserto, não é? E Abraão, em Gênesis 13:18, o Senhor fala claramente sobre isso na palavra, que ele armava tendas e edificava altares, e Deus tinha um propósito nisso. E o Senhor, nesse propósito, ele falou para Abraão assim: olha, Abraão, você vai guardar a minha aliança. Eu tenho aliança contigo e com a tua semente. Guarda essa palavra. A minha aliança é contigo e a minha aliança é com a sua semente, Abraão. Semente, não fala sementes. A tua semente, Abraão. E em Gênesis 17:9, o Senhor falou claramente com Abraão sobre isso. É a minha aliança que eu vou firmar com você. Eu tenho uma aliança com você. E o Senhor falou assim: olha, a aliança que eu tenho para você e com a sua semente é para as gerações. A descendência dessa semente. A geração que pertence a esta semente específica. E assim viveu Abraão. Logo em Gênesis 22:9, o Senhor deu a Abraão Ismael, que era filho então de Agar, a egípcia, que era concubina, não era esposa. Porque Sara era estéril até então. E o Senhor deu a Abraão Ismael, que era o mais velho, mas de outra semente, né? O Senhor deu a Abraão Ismael. Passou um tempo, o Senhor fez um milagre na vida de Sara, que Sara era, então, estéril, e o Senhor fez um milagre tremendo na vida dela, e deu a ela, então, Isaque. Passou um tempo, eles tinham um costume, um princípio. Quando Isaque desmamou, o Senhor, então, dirigiu Abraão e ele fez uma festa, a festa do desmame, dizemos assim, né? E nesta festa, Ismael, filho de Agar, a egípcia, zombou de Isaque. Zombou do propósito. Zombou da semente. Claramente assim, a palavra de Deus fala exatamente assim em Gênesis 22:9. E por causa disso, o Senhor o afastou. Claro que Sara falou, claro, mas foi o propósito de Deus, porque Deus tinha um propósito com a semente. E o Senhor falou assim para Abraão, lá em Gênesis 21:12, o Senhor falou para Abraão assim: Abraão, não fica triste, porque, né, vai se afastar de Isaque. Isaque foi mandado embora. Ismael foi mandado embora junto com Agar. Não se preocupe. Não fique triste, não entristeça o seu coração. Porque em Isaque, não era em Ismael. Em Isaque, eu tenho para com você a minha herança, a minha descendência, o meu propósito. Em Isaque. Por quê? Porque Deus estava falando de coisas espirituais. Deus estava falando de propósitos, um propósito eterno espiritual. Deus tinha um propósito ali. Preste bem atenção.
o Senhor mandou que Abraão fizesse um sacrifício. Nesse sacrifício, manda Isaac com ele. Quando Isaac chega ali, Isaac caminhando com o pai, há descendência, há semente. Ele caminhava com o pai. Quando chegou ali, pai, cadê o sacrifício? Aí o Senhor falou, através de Abraão, para Isaac: filho, eu vou fazer o altar, eu vou erguer a consagração, eu vou levantar o altar, mas Deus vai prover o sacrifício, Ele vai trazer o sacrifício. Então, tem algo interessante aqui, muito interessante. O altar, não sei se você consegue ver, mas o altar, em 22:9, Abraão gerou Isaac. Ele edificou o altar. Mas o sacrifício, em 28:8 de Gênesis, Deus gerou Jesus. Porque, como João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus, o sacrifício que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Deus. Ele projetou o sacrifício. Ele proveu. É tanto que em Gênesis 22:14, Abraão fala assim: este lugar é chamado de agora para frente, de agora em diante, este lugar será chamado o Senhor proverá. O sacrifício, aonde Deus tem aliança, o Senhor proverá. Você está em Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Por quê? Porque o Senhor está falando de coisas muito sérias aqui. O Senhor está falando de algo espiritual tremendo aqui. Depois disso, morre Abraão. E Isaac vai na mesma caminhada do pai. Na mesma obra, fazendo as mesmas obras que o pai fazia. Aqui em Gênesis, então, 22:14, que o Senhor fez essa aliança com Abraão, logo depois em Gênesis 26:15, fala algo interessantíssimo, que os filisteus entulharam os poços, as fontes das águas que Abraão construiu. Os inimigos sempre entulham as fontes da vida no nosso caminho. Pastora, mas eu não quero ter acesso a Deus, eu fico tão assim. Mas acontece que Isaac foi lá e cavou, tirou, limpou os poços. Foi lá e limpou tudo de novo. E a fonte da água jorrou novamente. Propósito de Deus, jorrou novamente. Que o Senhor fala que aquele que crê em mim, dos seus rios fluirão o quê? Fontes de água viva. Ele é a água da vida. Não é verdade? Jesus é. Em Gênesis 26:18, o Senhor veio então usando Isaac para trazer as fontes à tona novamente, trazer o propósito do Senhor novamente. Aonde? Na descendência, a semente. Interessante que, habitando sempre aonde o povo de Deus? Habitando sempre aonde? Por onde é que Isaac ia? Levantando, né, tendas, erguendo altar como pai, e descavando os poços de novo, fundando outros poços no deserto, aonde não tem nada, aonde a nossa provisão tem que ser o Senhor. Você está vivendo alguma situação nestes dias, aonde que a sua provisão, o seu futuro, você vê algum futuro aqui no nosso meio hoje, na nossa geração? O que você está vendo hoje no mundo? Não é aqui, é no mundo. Você está vendo provisão assim? A não ser que venha do Senhor. Você está vendo o futuro? Nesse caos? Deserto. Deus tem um propósito. Ele é a sua provisão. Chama esse lugar hoje. Chama esse dia de hoje. Como Abraão fez. Deus, eu me consagro.
Eu levanto um altar, eu me consagro ao Senhor, mas a minha provisão é o Senhor. O Senhor providenciará o sacrifício. O Senhor vai providenciar na minha vida e na sua. E a prova de que isso é espiritual, os judeus lá em João 8,39, eles falaram para Jesus assim, não, olha, Abraão é nosso pai, nós somos filhos de Abraão, numa circunstância. Aí o Senhor respondeu para eles assim, se fosseis filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez. O mesmo princípio, seguindo o mesmo princípio, porque há uma lei espiritual aí. Em Levíticos 23:43, lá no Egito, o Senhor fala assim para o seu povo, quando ele livra o povo do Egito, tira da escravidão para si mesmo, para servi-lo, o Senhor fala para eles assim, Levítico 23:43, para que saibais que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. É um princípio espiritual. Quando o Senhor também livrou o povo dele da Síria, em 2 Reis 13:5, ele fala assim, e o Senhor deu um Salvador para Israel. E saíram das mãos dos sírios e habitaram aonde? Em tendas. Tendas onde? No deserto. Em Oséias 12:9 fala assim, mas eu, Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito, e ainda, te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene, meu propósito não mudou. E em Jeremias 35:7, o Senhor falou assim, mas habitareis todos os dias em tendas. Há um povo que eram os recabitas, que eram consagrados num nível, eles eram exemplo para o povo de Israel, eles eram totalmente consagrados a Deus. Ou seja, era uma vida de altar, era uma vida de fundar, abrir poços, era uma vida de deserto, era uma vida que não se misturava, era uma vida totalmente consagrada que os recabitas tinham ao Senhor. Eles eram nômades. A maior prova que eles viviam no deserto. Eles eram nômades, não é? E isso mostra um traço de caráter que é fé. E Abraão fez tudo isso. Não foi pela lei. A palavra diz porque ele creu. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida nestes dias? Romanos 9:7 diz, nem por serem da descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência, aonde Deus tem um propósito. Vou ler em Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. E também Gálatas 3:29 diz, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Você está em Cristo, então você é descendência de Abraão, porque em Cristo está a promessa e a herança. Em Cristo está a sua vitória. Em Cristo está a sua segurança. Você tem que levantar tendas, você tem que levantar altar, estacar as tendas, mas você tem que entender que a provisão vem do Senhor, o sacrifício vem do Senhor, Ele é a tua segurança. Fé não é físico, é espiritual. Eu não vejo, mas eu creio. O sacrifício que Jesus já fez me mostra que Deus é fiel. O meu trabalho e o seu é fazer tendas, vida de separação, erguer altar ao Senhor, mas o sacrifício, o seu trabalho, o meu trabalho é descansar em Deus. Deus te abençoe.